para a gente fechar esse tema aqui sobre o DRE e essa classificação das contas, trouxe um exercício para vocês se testarem aí rapidinho. Então são 11 afirmativas que vocês estão vendo na tela. A ideia é que eu indicaria que vocês pausassem o vídeo e fizessem um exercício rapidinho assim, nossa, beleza. Essa afirmativa 1, o aluguel de um escritório de advocacia, o que é isso? É uma receita bruta, é um desconto, é um imposto sobre venda, é uma receita líquida, daqui a pouco é um custo, é uma despesa financeira. Então tentem fazer essa classificação de acordo com aquelas categorias que a gente viu antes ali, né? Então a categorização do DRE mesmo, né? Então esses itens todos aqui. Então pausem o vídeo, depois voltem para cá para a gente discutir um a um. E aí eu trouxe algumas aqui que são um pega-ratãozinho, mas é só para vocês verem que não tem nada que é muito fixo. Então a gente vai discutir agora cada uma delas, se quiserem pausar e fazer, ou se quiserem tocar direto aqui comigo só para fixar as categorizações que a gente viu no outro vídeo ali. Então vamos lá, 1 a 11. Primeira afirmativa, o aluguel de um escritório de advocacia. Esse exemplo aí eu dei várias vezes ali no nosso outro vídeo, quando a gente estava falando sobre DRE. Então isso aqui é uma despesa administrativa, né? Eu tô falando de aluguel, então uma despesa, né? Então não depende ali, não é um custo porque não está diretamente atrelado com a produção. E é uma despesa administrativa que entra naquela categorização de aluguéis. O valor que foi gasto por um restaurante comprando comida dos fornecedores, também esse foi outro exemplo, né? Aqui por comida a gente poderia colocar insumos, matéria-prima, enfim, mas isso entra como um CMV, né? Uma mercadoria que eu estou vendendo, né? Minha comida final, meu prato final é uma montagem que eu faço ali de vários ingredientes e oferto isso, então entra como um CMV, como uma mercadoria, né? Então é um custo, está diretamente atrelado à produção, é uma mercadoria, não sofre transformação de matéria-prima, e aí ele é um custo variável também, né? Daqueles que a gente viu ali, porque quanto mais pratos eu vendo, mais insumos eu vou ter que utilizar, né? Maior vai ser meu gasto com isso. O imposto pago para levar o meu produto do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então aqui podem ser vários tipos de impostos, né? Mas eu estou falando do imposto que incide mesmo sobre o meu produto. Esse imposto que eu estou colocando aqui é imposto sobre venda, né? Botei um exemplo ali, né? Como se fosse o nosso ICMS, que eu dei lá o nosso exemplo. Então eu entraria lá abaixo da minha receita bruta, antes de virar receita líquida, eu colocaria esse imposto sobre venda. Ah, só entra ICMS como imposto sobre venda? Não, entram vários outros ali. Só trouxe aqui o exemplo do ICMS, que seria esse imposto aí mais de transporte, né? De circulação de mercadorias. A conta de luz de uma escola. A conta de luz de uma escola entra como uma despesa administrativa, pelo mesmo motivo da conta de luz do escritório de advocacia. É uma despesa, não está diretamente atrelada com o produto, com a mercadoria ou com o serviço final que eu oferto. Então é só ali um valor fixo que eu pago mensalmente para a minha operação rodar. Então uma despesa administrativa. O salário de trabalhadores de uma linha de produção. Esse aqui poderia gerar uma polêmica um pouquinho maior, né? Eu coloquei aqui despesa com pessoal, porque notem, né? E é essa outra discussão que eu estava tendo ali com vocês antes. Nada é muito fixo e rígido, né? Se eu estou falando o salário de trabalhadores de uma linha de produção, você pode pensar assim, nossa, mas espera aí, esse salário, o cara que trabalha lá na linha de produção, está diretamente atrelado com a produção do meu produto final, né? Então vamos pensar aqui num CPV, por exemplo. Será que poderia ser um CPV? Cara, dependendo poderia, né? Tem muita empresa que vai considerar como um CPV, dependendo da sensibilidade disso, né? Daqui a pouco eu preciso, a cada 1 quilo a mais que eu produzo do meu produto final, eu preciso contratar um funcionário. Então é extremamente flexível isso. Bom, então daqui a pouco eu posso colocar assim como um CPV e não como uma despesa, né? Na teoria, isso seria análogo para qualquer negócio, né? Mas normalmente não é uma sensibilidade tão grande. Então vamos pensar naquele nosso exemplo do hambúrguer. O salário lá do meu chefe de cozinha, né? Entra como uma despesa pessoal ou entra como um CMV? Cara, provavelmente se eu tiver um chefe de cozinha, eu vou conseguir suprir a demanda do meu restaurante. Não é como se, vendi um hambúrguer, contratei um chefe de cozinha. Vende 2 hambúrgueres, eu preciso de mais um chefe de cozinha. Então não é um valor tão sensível assim, ainda que, se a gente pega naquela definição de custo e despesa, a gente pode pensar assim como um custo, já que está diretamente atrelado à minha produção, né? Mas, nesse caso aqui, eu coloquei despesa com pessoal. Se colocasse como CPV, sem problemas também, que nem eu comentei, nada é muito fixo, vai dependendo do modelo de negócio de vocês. É importante a gente entender essa questão da sensibilidade. O quão sensível é para o meu negócio? É uma despesa fixa ou será que é um custo variável? Então pensem também por isso e não se limitem, nossa, se é salário é despesa com pessoal. Não necessariamente, né? A gente poderia ter essas variações também. A hora aula, que é paga por uma escola para professores. Aí agora sim. Agora eu estou dando um exemplo aqui em que eu estou falando em hora-aula. Então vamos pensar num professor que recebe por hora-aula.
Então eu tenho uma escola e a cada hora de aula que um professor presta, né? Então, bom, eu dei 1 hora de aula, esse professor vai me cobrar R$ 50. Eu dei 2 horas de aula, o professor vai me cobrar R$ 100. Então já não é mais uma folha salarial, né? É muito mais um CSP, né? Um custo do serviço prestado. Por que isso? Porque eu estou prestando um serviço, né? A minha entrega final é um serviço, que é a aula que eu estou prestando para os meus alunos, e é um custo porque está diretamente atrelado com a produção e a sensibilidade disso é muito grande. Não é como se eu tivesse um professor contratado e pagasse um salário fixo para ele todo mês. Bom, a maioria das escolas vai funcionar assim, né? Eu tenho um professor lá, eu pago um salário fixo para ele, não importa quantas horas aula ele dê, né? Eu já tenho uma contratação fixa ali e esse é o meu valor. Então eu posso ter 100 alunos, 200 alunos, 500 alunos, o salário do meu professor vai ser o mesmo. Nesse nosso exemplo aqui não é bem isso que a gente está falando, a gente está falando em hora-aula. Então eu pago o professor a cada hora-aula que ele dá. Então quanto mais aulas ele der, maior vai ser ali o meu custo, né? Então por isso que eu coloquei aqui como CSP. Felipe, poderia colocar como despesa com o pessoal? Cara, poderia, mas esse jogo, né, entre sensibilidade, né, de indicador, entendeu? Nossa, realmente varia muito, né? Então quanto mais aulas eu der, maior vai ser o meu custo. Então eu gosto muito de fazer esse jogo na hora de alocar, mas como eu comentei, a estrutura ela não é tão rígida. O valor total arrecadado por uma livraria na venda de todos os seus produtos. Essa aqui eu acho que era mais tranquila, a gente está falando de valor total arrecadado, a gente está falando de receita bruta de vendas, né? Então aqui entraria a nossa receita bruta, tudo que eu vendi, tudo que uma livraria vendeu, enfim, entra como receita bruta, que é tudo que ela ganhou, né? Todas as entradas. Primeira linha do nosso DRE. A taxa paga às empresas de cartão de crédito em todas as transações realizadas. Aqui a gente começa a entrar numa polêmica um pouquinho maior, né? O que é essa taxa? Vamos supor lá que 100% das minhas vendas eu vendo por cartão. Quando o meu cliente passar o cartão, eu automaticamente, o valor que era R$ 100, por exemplo, eu tenho que pagar R$ 10, né? Tenho que pagar 10% do valor para a emissora, né, do cartão de crédito, né, para a empresa administradora ali do cartão de crédito. Então isso é uma taxa que vai incidir sobre todas as minhas vendas. O que é isso? É uma despesa com vendas, né? Então eu tenho lá uma receita bruta, lembrando, né, minha receita bruta de vendas, eu vou ter alguns descontos, né, descontos, imposto sobre venda, caso a pessoa queira devolução, por exemplo, lembra que a gente discutiu, até chegar na minha receita líquida. Vocês concordam que essa taxa ela vai incidir sobre todos os meus produtos? Então ainda que eu venda R$ 100, 10% disso obrigatoriamente vai ir lá para a empresa do cartão de crédito. Então é um desconto sobre a minha venda, né? Então isso também entraria como despesa com vendas lá em cima do nosso DRE. Agora sim vai ficar um pouquinho mais detalhista o negócio. A taxa paga às empresas de cartão de crédito quando se deseja antecipar recebíveis. Para quem trabalha ali no varejo principalmente, né? Bom, daqui a pouco eu tenho uma loja de roupas, vendi uma roupa. E aí o cara foi lá e pagou no crédito, né? Ele quis pagar no crédito, não no débito. Pagou no crédito e parcelou em 5 vezes. Cara, esse valor, né, na teoria, ele só vai entrar daqui a um mês, né? Então, o cara fez o pagamento, vou ter que esperar 30 dias até entrar o valor. Vamos supor que eu queira antecipar isso. Eu quero que amanhã esse valor esteja já na minha conta, esteja lá na minha conta. Para isso, a emissora lá, né, ela até te aprova. Não, beleza, tu quer retirar agora esses valores que tu tem? Tu pode retirar. Só que se tu tinha R$ 100 para retirar, eu vou te cobrar uma taxa para tu antecipar esses recebíveis. Então, ao invés de eu ter que esperar um mês, eu posso retirar hoje, mas eu vou ter que pagar uma taxa para conseguir retirar isso. O que é essa taxa? Essa taxa entraria como uma despesa financeira, porque é como se fosse um juros que eu estou pagando, né? Então, ao invés de eu deixar lá, eu pago uma multa, um juros, por escolha minha, por querer antecipar esses recebíveis, eu pago um juros e aí eu consigo antecipar isso e ter ele na minha empresa. Aqui é um exemplo bem detalhista, mas é só para a gente fixar. Talvez algumas pessoas se deparem com esse tipo de detalhe no seu modelo de negócio, e é legal ter, mas é mais essa operação. Quero antecipar um recebível de uma operação paga com cartão de crédito, eu vou pagar um juros para a empresa e eu vou poder antecipar isso, né, mas eu vou receber um pouquinho menos. Esses juros que eu estou pagando, essa diferença que eu estou pagando, é justamente uma despesa financeira. A conta de luz de uma empresa que atua minerando bitcoins. Para quem não conhece, Bitcoin é aquela moeda virtual, né? Aquela moeda criptomoeda que a gente chama, né? E aí basicamente as empresas elas prestam um serviço de mineração de Bitcoin que não cabe entrar aqui agora especificamente o que significa. Mas essa mineração de Bitcoin ela exige muita energia. Então para eu minerar um Bitcoin eu tenho que gastar muita energia. Para eu minerar 2 Bitcoins eu gasto ainda mais energia. 3 Bitcoins ainda mais energia. Então foi um exemplo que eu dei aqui
para colocar isso ou como uma despesa administrativa, que seria o mais padrão das pessoas colocarem, ou vocês também pensarem como um CSP. Né? Por que um CSP? Porque quanto mais bitcoins eu minerar, maior vai ser o meu gasto com energia. Então nota que é um indicador bem sensível para esse modelo de negócio em específico. Então para eu conseguir prestar esse meu serviço final de mineração de Bitcoin, eu vou ter que colocar muita energia ali dentro. Então também poderia ser enquadrado como um CSP, dependendo dessa sensibilidade. Coloquei despesa administrativa aqui, que seria o mais padrão, mas eu trouxe essa afirmativa muito mais para a gente discutir isso. Poderia ser um CSP? Cara, poderia, porque a energia ela não é uma conta de luz fixa, que, nossa, beleza, não é que nem um escritório de advocacia, que ele paga R$2.000 por mês e todo mês vai ser 2.000 independentemente do número de clientes que ele atender. Não, essa empresa ela atua prestando um serviço de mineração de Bitcoin. Então, quanto mais Bitcoins ela minera, mais energia ela gasta. Então, esse custo de energia dela está diretamente atrelado com o produto final que ela está fornecendo, que é essa mineração de Bitcoin, né? Que é um mercado um pouco mais atípico. Mas trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que a sensibilidade do indicador, o quanto o indicador varia conforme a gente for prestando algum serviço ou ofertando algum produto, uma mercadoria, também pode influenciar nessa categorização. Então, aqui eu coloquei como despesa administrativa, mas quem pensou como CSP também não está errado. E o último item, a nossa última afirmativa, gastos com embalagem de produtos, aqui entraria como um CMV. Aí vocês podem perguntar, tá, mas a empresa ela produz essa embalagem ou uma embalagem para produto? Não, aqui eu estou pensando mais uma empresa realmente que compra a embalagem de outra empresa, pega essa embalagem, embala o seu produto e vende para o cliente final. Então isso entra como um CMV. Por quê? Porque a cada produto que eu vender, eu vou ter que embalar, então é um custo variável, né? Ela tem que... Se eu vender um produto, eu tenho uma embalagem. 2 produtos, eu tenho 2 embalagens. Então é um custo variável, um custo que depende ali da minha produção, né? Mas eu não produzo essa embalagem. Eu vou estar comprando essa embalagem pronta de algum fornecedor e vou estar fazendo ali por conta própria o meu produto. Então, CMV, custo da mercadoria vendida. Essas foram nossas 11 afirmativas. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Não se assustem, porque essa estrutura ela realmente é um pouquinho mais detalhista. O que vale é pegar o global. Receita bruta, receita líquida, lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido. E aí, a partir disso, a gente vai criando as classificações. Vocês estão vendo que a gente vai utilizar o Excel e isso vai ficar mais natural. Trouxe aqui só alguns conceitos para fixar bem. E a partir de agora, a gente vai lá para os nossos arquivos para entender certinho como que a gente vai fazer esse controle de gastos, despesas, para fazer a montagem também do nosso DRE.